Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Leão. Vamos às previsões aqui para você e com a graça de Deus, com a misericórdia do nosso Senhor, possa ser uma semana abençoada para você, Leão. Lembre-se, vale para ascendente solar, signo dominante lunar em Leão. Recomendo conferir no mínimo 3, tá bom? E outra coisa, deixa o seu amém aí nos comentários, justamente para o seu nome entrar na nossa corrente de orações, porque assim nós fortalecemos aí a nossa corrente e aumentamos o número de beneficiados, né? Que Deus possa nos auxiliar, estar aí conosco, trazendo bênçãos, milagres e vitórias, amém? Ó, área aqui da tua saúde. Então, pede para você prestar um pouco de atenção. Ó, você não tá numa energia ruim na tua saúde, porém tem que ver um pouco a sua postura. Você tem uma certa inclinação a desenvolver certa melancolia ou certa tristeza, e isso minar um pouco o seu a sua saúde. Então você vai ter que ver as suas questões emocionais aí, entendeu? Se você já tem algum problema, diz que é muito questão de você saber lidar com o problema, mas também saber lidar de um jeito emocional, para que o problema não te abale emocionalmente e isso intensifique as questões de saúde, entendeu? Diz que você tá no caminho para melhorar o teu corpo. O problema é que diz aqui que você tem que observar o seu emocional também, tá? Então observe essa situação. Ó, como conselho, a estrela fala, tenha fé, entregue nas mãos de Deus, participe da corrente de orações, porque se fala que é preciso de ter fé, participa da corrente de orações, que justamente é para ver aí o milagre de Deus na tua vida e a restauração do teu corpo, ok? Carta da torre, carta do carro e carta da morte agora para a área profissional na tua vida. Aqui já fala assim de toma um pouco de cuidado com tudo que você vai fazer até terça-feira, tá? Porque a tendência é você ter derrotas, fracassos, entendeu? Até terça-feira na semana nos assuntos profissionais, você que já trabalha. Então, cuidado, assuntos importantes de jeito nenhum colocar nesse período, tá? Apesar que aqui eu vou te ser sincero, aqui fala muito que você se sente uma pessoa presa. Presa no sentido assim de não conseguir fazer o que você quer dentro do ambiente profissional, de não conseguir executar os seus planos, a sua organização, as suas metas dentro do trabalho. Então é uma semana que fala de situações que ocorrem e desajustam as suas metas, os seus planejamentos, a sua rotina profissional, né? É preciso você ter isso em mente, porque não é uma semana muito produtiva, pelo contrário. É uma semana que fala assim que você tende a ter certas perdas, né? Perdas seja de contrato, de cliente, em negociações ou em coisas que você faça. Então, reveja um pouco mais. O recomendado aqui é você ter mais cautela com o que você vai fazer, porque a semana não é produtiva para você, entendeu? Se você vai passar por entrevista, também aqui fala que situações ocorrem que provocam aí dificuldades para você conseguir passar. Só a oração e só o milagre de Deus realmente para resolver, porque a energia não está fácil aqui para você, entendeu? É preciso que você recorra à fé e à espiritualidade. Se você está à procura de vaga, também ainda não é a melhor das semanas. Você vai sentir dificuldade, até mesmo às vezes de fazer o que você quer. Às vezes você, tenho que enviar um currículo para o dono de tal empresa e às vezes você não consegue de jeito nenhum chegar até o dono dessa tal empresa ou coisas assim. Então, enfim, observe essas situações, ok? É uma semana de mais resguardo e de entender que nem toda semana é semana de vitória. Então, faça suas preces, que Deus ponha a mão e te dê a vitória o mais rápido possível, mas em si a energia não favorece muito, entendeu? Ou a carta conselho, força, excelente. Diz que você tem que ter força. A carta da forças, você vê uma mulher e um leão, que representa o quê?
você ter que domar o leão, você ter que controlar as dificuldades, né? Não dá para você resolver os problemas, não dá para você solucionar, não dá para você trocar a situação, mas dá para você controlar a situação. Então a carta da força diz que os problemas você consegue ali criar um meio de campo. Você consegue ali criar um meio termo, controlar a situação, mas entendendo que não é uma semana muito boa para novos projetos, para projetos muito importantes, para coisas muito importantes. O ideal é você reagendar para um outro momento, justamente porque é um período que você vai ter que fazer um certo esforço para manter as coisas sob controle, dentro da ordem, dentro da rotina, dentro de certa disciplina, entendeu? Mas você consegue criar o meio de campo, que é o que eu estou dizendo. Você consegue criar um meio de campo, como eu estou dizendo, entendeu? Mas ainda resolver a situação, eu não vejo resolução. Então, só tenha isso em mente. Ore bastante, participe da nossa corrente de orações e que Deus te auxilie, ok? Bom, vamos aqui agora as previsões para a vida amorosa. Então vamos lá, vou embaralhar aqui as cartas para você. Lembre-se que você tem direito à sua primeira consulta gratuita, o link está aí na descrição. Só você clicar. Clica aí na descrição que você vai ver um link, é o primeiro link que aparece, clica aí. Vai abrir um vídeo explicando para você o passo a passo de como se consultar. É rápido, fácil e simples, né? Aí você se consulta. Tenho atualmente 10 pessoas ali para te atender. Tem minha mãe, tem meu irmão e outras pessoas. Funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você quiser, é só você ir lá e a sua primeira consulta é gratuita, como eu sempre digo, ok? Vamos então aqui às previsões? Então vamos lá. Olha só. Carta da força. Carta da força acabou de sair para você, agora sai de novo, hein? Carta do enforcado ou pendurado e carta do louco, na área do amor. É o seguinte, diz que você tem questões aí que já não estão te agradando, mas você tenta controlar a situação, né? Porém, aqui fala, principalmente pela carta do enforcado, que é um período em que você sente uma posição de sacrifício, né? Sacrifício para tentar manter as coisas em ordem dentro da vida amorosa, sacrifício para tentar fazer com que as coisas se encaixem, deem certo. É provável que você sinta que você está fazendo mais esforço por essa relação do que a outra parte, entendeu? Mas você tem bem definido na tua cabeça, dentro dos teus propósitos, dentro de como você entende a relação, você tem bem definido a meta ou as metas, né? Então traz essa sintonia de você fazer o que você tem na cabeça. Porém você tem que ver os resultados, entendeu? O clima da semana ele está melhor mais ou menos ali a partir da sexta para frente, que dá até para vocês criarem um clima mais descontraído, mais solto, né? Sem tanta cobrança. É provável que as cobranças que você tenha que fazer, elas sejam mais no durante a semana, né? Seja às vezes porque são coisas ali da rotina de dias úteis, né? Dias da semana, ou às vezes coisas momentâneas ali que você tem que controlar ou lidar ali e depois aquilo acaba. Mas aqui fala, olha, tá melhor para você curtir é no final de semana. É ali mais ou menos da sexta para frente, sexta, sábado e pegando domingo, mas não o domingo, o primeiro dia da semana, o último dia, né? É o outro domingo que eu tô falando. Então, enfim, observa essa situação. Dá para você deixar um clima mais leve até o final da semana, mas diz que no decorrer da semana você vai ter que fazer cobranças, coisas cansativas, enjoativas, né? Mas aproveita no final da semana para reabastecer as forças entre vocês, né? E com isso deixar a relação mais descontraída. No final de semana dá para favorecer mais a curtição, os desejos, a sexualidade, todas essas questões mais divertidas, entre aspas, né? Estarão favoráveis mais no final da semana, para você distensionar como foi a semana, né? Porque é o que eu estou dizendo,
As coisas ficam melhores mais pro final da semana mesmo. Na semana, no fluir ali da semana é mais cobrança, coisas que você tem que organizar ou ficar insistindo com a pessoa, né? Então evite fazer coisas a dois na vida amorosa muito até mais ou menos ali quinta, sexta-feira, entendeu? Porque as coisas se desenvolverão de modo um pouco mais difícil, tá? E até mesmo o que você programar para o final da semana, programe sem muita cobrança, porque as coisas vão funcionar sem muita cobrança. Se você ficar cobrando aí, você vai deixar a coisa desandar, porque é justamente uma energia para destensionar e para não haver a cobrança, entendeu? Porque você tá nesse clima, preciso cobrar, preciso insistir, preciso falar, e tudo bem, mas fazendo isso no decorrer da semana e não no final da semana, nos dias úteis da semana, né? Principalmente. Se você está conhecendo alguém, também diz que você faz um certo esforço. O problema é só você entender que as coisas ainda elas não se tornam tão sérias quanto você gostaria. Você tem ali certas cobranças, né? Mas diz que você vai ter que aprender a soltar um pouco mais as cobranças, ou seja, deixar um pouco mais as cobranças de lado, tá? Só assim, então, para ver a coisa fluindo com mais naturalidade. E não adianta ficar cobrando, porque por enquanto essa cobrança toda não tem muito resultado, viu? Então, enfim, essa cobrança ou essa insistência, né? Às vezes não é que você cobra, mas às vezes você fica batendo na mesma tecla dentro da vida amorosa, por exemplo, entendeu? Se você não tem alguém assim, tá mais favorável para uma certa curtição. Coisas sérias eu não vejo nesta semana, né? Coisas muito despretensiosas e mais favorável é no final da semana mesmo, sábado, domingo, último dia da semana, ok? Então tenha só isso em mente, mas assim, não é uma semana para coisas muito sérias e tudo mais, entendeu? Diz até para você não perder muito tempo com isso para não te gerar desgosto, ó. Conselho ao sol. Agir com otimismo, agir com potência, com força, com capacidade, ou seja, não é porque tem problemas que você não vai conseguir resolver, que você não vai conseguir lidar com eles dentro da vida amorosa, né? O Sol fala, haja com otimismo, entendendo que as coisas estão fluindo para o melhor caminho possível, né? O Sol simboliza muito que é um momento bom para você entender as coisas, ter lucidez, né? O Sol fala da claridade, né? Ter lucidez sobre as situações. Então procure entender as situações mais a fundo também que passam dentro do ambiente amoroso. E entender, inclusive, que assim, dá para fazer cobrança? Dá, mas nos dias úteis da semana, né? Até mais ou menos quinta, sexta-feira. Porque depois é um pouco mais a curtição, de um jeito menos cobrado, né? Sem cobrança. Então, enfim, então aproveita. O conselho que se pede é esse, use força você tem, é só ter garra para poder fazer acontecer, ou seja, é só ter dedicação. Às vezes um homem malhado ele pode conseguir levantar um peso de 50 quilos, vamos pôr. Consegue. Mas se ele quiser ficar deitado, ele fica deitado, ele não usa a força dele. Então, ou seja, você tem força, Leão. Você pode e deve usar a sua força para lidar com esse relacionamento. Então, use, porque capacidade você tem, mas dentro daquilo que eu já te expliquei. Entendeu? Ou seja, você tem capacidade de fazer a coisa acontecer, mas é preciso que você se esforce e tenha essa lucidez. Principalmente entenda também os prazos, os tempos em que, o que eu citei para você, as datas que eu citei para você, ok? Bom, dados astrológicos aqui para você, ó. Então, aqui, ó, um pouco de dificuldade de fazer amizade ou de se dar bem com pessoas ligadas aos estudos, tá? Mas isso daí é só questão de você também dar um tempo, né? Se às vezes você tem amizades ligadas aos estudos, você pode sentir um certo distanciamento ou falta de sintonia. Ó, questão de saúde, é o que eu falei, o teu corpo não se regenera com facilidade, então é preciso que você entenda, vamos dizer assim, os pormenores, entenda as situações, mas eu já expliquei tudo lá na saúde, aqui tá só confirmando, tá? Mas dá pra você
melhorar. Até pelos dados saíram que dá para melhorar, assim como pelas cartas. E aqui no financeiro, para você, ó, é momento de um certo azar com dinheiro. Toma cuidado, evite fazer coisas com dinheiro, comprar coisas e tudo mais, porque você pode acabar saindo no prejuízo. Sabe aquela coisa, às vezes não compre um lugar de confiança, às vezes clonam o cartão, ou às vezes, enfim, te dão um troco em notas falsas, ou às vezes te cobram um preço que depois lá na frente vai ser mudado, ou que em outro lugar teria um preço melhor. Então, enfim, evite lidar muito com dinheiro, tá? Porque aqui fala assim de um certo azar. Então, tenta não fazer muitas coisas ligadas a dinheiro nesta semana, ok? Bom, estas são as previsões para você. Desejo que Deus te abençoe de puro e sincero coração. Recomendo que você recite 5 vezes o versículo da corrente de orações aí todos os dias. Se você não entende como funciona a nossa corrente, olha o comentário fixado aí que você vai entender, tá bom? E lembre de deixar o amém nos comentários, claro, para participar da corrente. Bom, que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.